Oi, aqui é a doutora Carolina Almeida e hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que chegou no meu consultório várias vezes essa semana. Três homens diferentes, todos na faixa dos 60 anos, me procuraram com a mesma angústia: como falar sobre masturbação com a esposa sem criar um clima ruim em casa. O primeiro foi o senhor Roberto, 62 anos, casado há 35 anos. Ele chegou no meu consultório com uma cara de quem estava carregando o mundo nas costas. Doutora, ele me disse, eu não sei mais o que fazer. Minha esposa descobriu que eu me masturbo e agora ela acha que não a desejo mais. Ela está magoada, diz que não serve mais para nada e eu não sei como explicar que não é isso. O segundo caso foi o Jorge, 58 anos. A situação dele era um pouco diferente. Doutora, eu e minha esposa não transamos há quase um ano. Ela passou pela menopausa, perdeu completamente o interesse e eu me viro como posso. Mas ontem ela me pegou e fez um escândalo. Disse que eu sou um safado, que homem de idade não faz essas coisas. E o terceiro foi o Antônio, 64 anos. Minha esposa sempre foi muito religiosa, doutora. Para ela, masturbação é pecado, mesmo dentro do casamento. Mas eu tenho necessidades, e ela não entende. Como eu posso conversar sobre isso sem ofender a fé dela? Escutando essas três histórias na mesma semana, eu percebi que existe uma grande confusão sobre esse assunto, principalmente na nossa geração mais madura. Existe muito tabu, muita vergonha e, principalmente, muita falta de conversa honesta entre os casais. Então, hoje, eu decidi falar sobre isso de forma clara e sem rodeios, porque vocês merecem viver essa fase da vida com tranquilidade e sem culpa desnecessária. Vou começar contando o que aconteceu com o Roberto depois da nossa primeira conversa. Ele voltou no mês seguinte com a esposa, a Dona Maria. Ela estava visivelmente constrangida, mas tinha aceitado vir para entender melhor a situação. Doutora, ela me disse, eu sempre pensei que quando um homem faz isso é porque a mulher não está satisfazendo ele. Quando descobri, me senti um lixo. Pensei, depois de 35 anos de casamento, ele prefere a própria mão do que eu. Essa fala da Dona Maria tocou no coração do problema. Na nossa sociedade, principalmente entre as mulheres da geração dela, existe essa crença de que a masturbação masculina é sempre um sinal de rejeição da parceira. E isso não é verdade. Expliquei para o casal que a sexualidade masculina tem algumas particularidades. Para a maioria dos homens, a masturbação não é um substituto da esposa. É algo completamente diferente. É como comparar beber água quando você está com sede versus saborear um bom vinho num jantar especial. Os dois matam necessidades diferentes. Roberto, eu disse, olhando nos olhos dele, você deixou de amar sua esposa por causa disso? Ele respondeu na hora. Claro que não. Eu amo ela mais do que tudo na vida. Então, eu me virei para a Dona Maria. E você? Percebeu alguma mudança no carinho que ele demonstra por você? Ela pensou um pouco e disse: na verdade, não. Ele continua me tratando do mesmo jeito carinhoso de sempre. Então eu expliquei: é exatamente isso. Para os homens, principalmente depois dos 50, o corpo às vezes pede um alívio que não tem nada a ver com amor, romance ou desejo pela parceira. É mais como uma necessidade física mesmo, tipo quando você está com dor de cabeça e toma um remédio. Aí a Dona Maria fez uma pergunta muito interessante. Mas, doutora, isso é normal mesmo? Eu cresci ouvindo que homem casado não faz essas coisas. Foi aí que eu resolvi contar para ele sobre o Jorge e como a situação dele se resolveu. Jorge tinha o problema oposto. A esposa havia perdido completamente o interesse depois da menopausa, e ele estava se sentindo rejeitado e frustrado. Quando conversei com a esposa do Jorge, a dona Carmen, ela me confessou: doutora, eu não sinto mais nada. Zero. E fico com pena dele, mas não consigo forçar algo que não existe mais. Quando descobri que ele se masturbava, confesso que até senti um alívio. Pensei, pelo menos ele não vai me cobrar tanto. Mas aí veio a culpa. Ao mesmo tempo, ela,
Olha, essa conversa com a dona Carmen me fez perceber como nós mulheres também sofremos com esses mitos. A sociedade coloca uma pressão enorme na gente, como se fôssemos responsáveis por satisfazer 100% das necessidades dos nossos maridos, e isso não é justo nem realista. Expliquei para ela que cada fase da vida traz mudanças, e isso é completamente normal. Algumas mulheres passam pela menopausa e mantêm o interesse sexual, outras não. Não existe certo ou errado. Existe apenas realidades diferentes que precisam ser respeitadas. Dona Carmen, eu disse, o Jorge se masturbar não significa que você falhou como esposa. Significa que vocês dois estão encontrando uma forma de lidar com necessidades diferentes sem se machucar. Mas a parte mais interessante da história veio depois. Conversando com o casal junto, descobrimos que eles tinham parado completamente de ter intimidade de outros tipos. Não transavam, mas também tinham parado de se beijar, de se abraçar, de ter carinho físico. A gente achou que se não ia ter sexo, era melhor não despertar o interesse, disse o Jorge. E a dona Carmen concordou. Eu parei de demonstrar carinho porque tinha medo de ele pensar que eu estava prometendo algo que não ia cumprir. Aí eu perguntei: mas vocês sentem saudade do carinho físico sem ser sexo? Os dois responderam que sim, muita saudade. Foi aí que eles entenderam que tinham criado uma distância desnecessária. Hoje, 6 meses depois, eles têm uma relação muito mais gostosa. Ela aceita naturalmente que ele se masturbe quando sente necessidade, e eles voltaram a ter intimidade física, abraços, beijos, carinhos, sem a pressão de que isso precisa virar sexo sempre. Agora vou contar sobre o Antônio, que talvez seja o caso mais complexo que já atendi. A esposa dele, Dona Conceição, é uma mulher muito religiosa, e para ela, qualquer tipo de prática sexual que não seja entre marido e mulher, com o objetivo de reprodução, é pecado. Quando o Antônio me procurou, ele estava desesperado. Doutora, eu respeito a fé da minha esposa, mas eu tenho 64 anos e ainda sinto desejo. Ela acha que na nossa idade isso não deveria existir mais e que se eu sinto é falta de controle espiritual. Esse caso me fez refletir muito, porque eu preciso respeitar as crenças das pessoas, mas também não posso ignorar que reprimir completamente a sexualidade pode trazer problemas sérios para a saúde mental e física. Conversei primeiro com o Antônio sozinho. Expliquei que sentir desejo aos 64 anos não só é normal, como é até um sinal de boa saúde. O corpo masculino, quando está funcionando bem, continua produzindo hormônios que geram desejo sexual até idades bem avançadas. Reprimir isso completamente pode causar ansiedade, depressão e até problemas físicos. Mas eu também disse para ele: Antônio, não é meu papel convencer sua esposa a mudar as crenças dela. O que a gente pode fazer é encontrar uma forma de você lidar com essa situação sem desrespeitar ela nem se prejudicar. Aí eu perguntei se ele se sentia culpado por conta da própria fé. Ele me respondeu: Doutora, eu conversei com meu padre sobre isso. Ele me disse que Deus nos fez com essas necessidades e que dentro do casamento, desde que não prejudique ninguém, não é pecado cuidar da própria saúde. Foi interessante ver que até dentro da religião existem interpretações diferentes. O padre do Antônio tinha uma visão mais compreensiva sobre sexualidade na terceira idade. Então, eu sugeri: que tal você ter uma conversa honesta com sua esposa? Não para convencer ela a participar ou aprovar, mas para explicar que você precisa cuidar da sua saúde e que isso não afeta o amor e respeito que você tem por ela. A conversa não foi fácil, mas o Antônio conseguiu explicar para a Dona Conceição que, na visão dele e do padre, cuidar dessa necessidade era uma questão de saúde, não de falta de fé. Ela não ficou 100% confortável, mas entendeu que era melhor para o casamento dele cuidar disso discretamente do que ficar ansioso e frustrado. Agora eu vou contar uma coisa que descobri por acaso e que tem ajudado muito os meus pacientes: a canela. Não, não é brincadeira.
Essa especiaria que a gente usa no doce de leite e no arroz doce tem propriedades incríveis para a saúde sexual masculina. Descobri isso através do próprio Roberto. Ele voltou no consultório 3 meses depois da nossa primeira conversa, e eu notei uma mudança impressionante. Ele estava com mais energia, mais disposição e me contou que a vida íntima com a esposa tinha melhorado muito. Mesmo ela não participando da masturbação, o relacionamento geral entre eles estava bem melhor. Doutora, ele me disse, tem uma coisa que eu comecei a fazer e acho que fez diferença. Minha mãe sempre falou que canela era boa para a circulação, então eu comecei a tomar chá de canela todo dia. Não sei se é coincidência, mas estou me sentindo muito melhor. Isso despertou minha curiosidade, e eu comecei a pesquisar sobre a canela. Descobri que essa especiaria realmente tem propriedades que ajudam muito a circulação sanguínea. E como vocês sabem, boa circulação é fundamental para a saúde sexual masculina. A canela funciona tipo assim. Imagine que seus vasos sanguíneos são como mangueiras de jardim. Com o tempo, elas vão acumulando sujeira e ficando mais estreitas. A canela ajuda a limpar essas mangueiras e deixar o sangue passar melhor. Quando o sangue circula bem, tudo funciona melhor, inclusive a parte sexual. Mas não é só isso. A canela também ajuda a controlar o açúcar no sangue. E vocês sabem que açúcar alto é inimigo número 1 da potência masculina. É como se a canela fosse um limpador geral do organismo. Comecei a sugerir para os meus pacientes e os resultados foram surpreendentes. O Jorge, por exemplo, além de resolver a questão com a esposa, também notou uma melhora na disposição geral. Doutora, não sei se é a canela ou se é o fato de não estar mais estressado por causa da situação em casa, mas estou me sentindo mais jovem. O Antônio também aderiu ao chá de canela e teve resultados parecidos. É impressionante, doutora. Tenho mais energia para trabalhar, para conversar com minha esposa, para fazer as coisas que gosto. A forma mais fácil de usar a canela é fazer um chá. Você pega um pau de canela, ferve em uma xícara de água por uns 10 minutos e toma morno. Pode tomar 2 vezes por dia, de manhã e à tarde. Algumas pessoas preferem polvilhar canela em pó no café, no iogurte ou na fruta. O importante é usar todo dia. Claro que a canela sozinha não resolve todos os problemas, mas ela dá uma força extra que faz diferença. É como ter um combustível melhor no carro. Tudo funciona de forma mais suave. Depois de tantos anos atendendo pacientes, eu aprendi que a maioria dos problemas de relacionamento na terceira idade vem da falta de conversa honesta. As pessoas ficam guardando sentimentos, criando fantasias na cabeça e se afastando uma das outras. Se você se identificou com alguma dessas histórias que eu contei, saiba que você não está sozinho. E, principalmente, você não precisa viver com culpa ou vergonha. A vida sexual não acaba aos 60. Na verdade, pode até melhorar, porque vocês têm mais tempo, menos pressão e podem focar no que realmente importa, o prazer e a conexão entre vocês. Comece hoje a fazer alguma mudança. Se você precisa ter uma conversa difícil com sua parceira, comece devagar, com carinho e honestidade. Se você quer experimentar a canela, vá na cozinha agora e prepare seu primeiro chá. Lembre-se, cuidar da sua saúde sexual é cuidar da sua saúde geral, e um homem saudável e realizado é um parceiro muito melhor para sua esposa. Um abraço carinhoso de quem se importa com você, doutora. Carolina Almeida.